Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Delmo, mais uma vez. Vamos para a nossa aula de ciências. O conteúdo da aula de hoje é sobre ligações químicas. Para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre ligações químicas, necessitamos compreender sobre um fato muito importante da química, que é a estabilidade dos gases nobres, ok? Quando os gases nobres eles começaram a ser descobertos pelos cientistas, os cientistas notaram um fato muito importante sobre os gases nobres, tá? Eles são encontrados livres, ou seja, eles não se combinam naturalmente com outros átomos, tá? Então, provavelmente, se você encontrar algum desses gases nobres, ele vai estar em sua forma livre na natureza. Isso, assim, ele não vai estar combinado com outros elementos químicos, ok? Quais são os gases nobres? Conforme a gente já viu na aula passada, os gases nobres são hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Ok? Por que é que esses gases nobres têm tanta estabilidade química? Por que é que eles são encontrados assim, isolados na natureza, livres? Vejamos. A gente viu que, segundo o modelo atômico de Bohr, de Rutherford Bohr, as camadas eletrônicas são identificadas por 7 letras: K, L, M, N, O, P, Q. A camada 1 é a camada K, a 2 é a L, a 3 é a M, e assim sucessivamente. Existe uma regra na química que é chamada a regra do octeto, tá? Regra do octeto. O que é que a regra do octeto afirma? Que os elementos químicos, para eles ficarem estáveis, eles têm que ter 8 elétrons na camada de valência. Tá certo? Então, geralmente os elementos químicos se combinam entre si, buscando totalizar 8 elétrons na camada de valência. Tá certo? Aí, no caso, com exceção do hélio, beleza? O hélio, ele encontrar estabilidade química com apenas 2 elétrons na camada de valência. O que é a camada de valência? É a última camada eletrônica do átomo, beleza? A camada mais superficial, mais superior. Como o hélio possui número atômico 2 e só possui 2 elétrons, aqui é um átomo de hélio, ó, a representação simplificada de um átomo de hélio. Como o hélio só possui 2 prótons no núcleo, e 2 elétrons, e a camada K só suporta 2 elétrons, tá? A camada K é o primeiro nível de energia. Então, o hélio ele consegue estabilidade química com apenas 2 elétrons, ok? Porém, os demais gases nobres, por exemplo, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, para a estabilidade química, eles são estáveis porque eles já possuem 8 elétrons na camada de valência, tá? O xenônio ó, possui 2 na camada K e 8 na L, ok? Aí, como essa camada superficial, a camada mais superior do átomo de neônio, né, possui 8 elétrons, dizemos que a camada de valência possui 8 elétrons e, portanto, o gás neônio é um gás nobre, é um gás estável, tá? Ele não vai reagir com outros elementos químicos, ok? Aqui nessa representação aqui ao lado, vocês podem visualizar de forma simplificada a distribuição eletrônica dos elétrons do átomo de argônio, tá? Argônio que também é um gás nobre, tá? Se vocês forem contar na camada M, que é a camada mais externa do gás argônio, vocês vão conseguir contar 8 elétrons. Como ele possui 8 elétrons em sua camada mais superior à sua camada de valência, então a gente diz que ele é um gás nobre e ele é um elemento químico estável.
ok? Estável eletronicamente falando, ok? Aí, para a gente conseguir estudar um pouquinho sobre as características das ligações químicas, eu coloquei aqui essa imagem animada aqui, ó, que representa a reação violenta de um metal chamado sódio. O sódio é um metal branco prateado, tá? Em contato com a água, o que acontece com o sódio? Ele produz uma reação rápida e violenta, liberando hidrogênio, ok? Aí aqui vocês podem visualizar o que acontece quando a gente faz com que o sódio entre em contato com a água. Estão percebendo? Interessante, né? Aqui essa segunda imagem, que é uma imagem estática, beleza? Ela mostra, ilustra para vocês um gás verde chamado cloro, tá? Esse gás, ele em determinada concentração ele é venenoso. Perceberam as propriedades diferentes do sódio e do cloro? O sódio é um metal que em contato com a água produz essa reação rápida e violenta, que vocês podem visualizar aqui, tá? Já o cloro é um gás verde e que, dependendo da concentração em que ele se encontra, ele pode ser venenoso, tá? Já a terceira imagem aqui, ela nos mostra o sal de cozinha, o qual é composto principalmente por cloreto de sódio, tá? Como é a fórmula química do cloreto de sódio? É Na. Na significa sódio. Cl significa cloro, tá? Ou seja, o cloreto de sódio, ele é composto pelos elementos químicos sódio, que é Na, e cloro, que é Cl. Ou seja, quando a gente combina os elementos sódio e cloro em uma única substância, a gente chega ao sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, tá? O sal de cozinha é composto principalmente pelo cloreto de sódio. Compreenderam? Aí vejam só. Porém, o sódio ele reage com água violentamente. O cloro ele tem o potencial de ser venenoso. Porém, o cloreto de sódio ele nem reage violentamente com a água como sódio, tá? E nem é venenoso como o cloro. Como é que isso é possível? Como é que a gente pode combinar quimicamente dois elementos com propriedades diversas e chegar em uma substância que não tem nenhuma dessas duas propriedades aí, de reagir violentamente com a água e de não ser um gás venenoso, e chegar ao sal de cozinha? Não é interessante? Então, para a gente compreender isso, a gente vai estudar um pouco sobre as ligações químicas. Como é que os elementos químicos se combinam entre si em busca de estabilidade, ok? Como é que eles reagem entre si, ok? Vamos lá. Então, alunos, apenas para atiçar a curiosidade de vocês, o conteúdo que a gente vai ver na próxima aula é sobre ligação iônica. Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. E bons estudos e até a próxima aula.